Eu não faço. Enquanto a galera vai chegando. Ele ficou do dia inteiro. Ó, 2 domingos. o Bruno não conta. O Bruno não conta. Não conta, não conta. O dia inteiro. Quem não levantou Ai, meu Deus, vocês têm que trazer o é negócio. convidado a vir no próximo domingo para servir com a gente. A gente fica das 10 da manhã até as 8h30, 9h da noite. Na verdade, a gente fica até acabar o pastel, porque graças a Deus o pastel acaba. Essa semana a gente vendeu quase 650 pastéis. Salve de palmas. Você vai dizer o seu nome e qual foi a sensação de servir a comunidade? Sou Kleber, é sensacional. Eu meio bacana, tem videografia, tem dancinha, tem chamada. Faz pra nós aí. Quem mandou chamar de tempo? Como é que Legal, é? você chama. Eu não participei da pregação. Pastel é quentinho. Acho que você quer fazer, né, cara? Só tô dando spoiler, né, Cleber? Valeu, Kleber. Vamos ouvir o professor. Qual o seu nome? Qual foi a sensação? Pode vir direto pra frente, ó. Débora. Ela viu que ela também serviu no pastel. Você começa meio tímido assim, mas depois estudando, chá o pastel, a gente tem um guia que vai buscar o povo lá no meio do salão. É bacana, passa rápido o tempo, é divertido. É isso mesmo, tem que vender ativamente. O pessoal tá na dúvida lá. Carne louca, hot dog, não sei o quê. A gente vai lá no meio do salão e fala lá, alguém cai no quê? Eu sou Danilo, fiquei esse final de semana e é muito gostoso. É divertido, é leve, passa rápido, vale a pena. Recomendo quem não veio ainda, porque é legal, pode vir. Show! Se você gosta de pastel, vem mesmo assim para comer. Tem muito serviço, pede para trabalhar na barraca. Às vezes está de dieta, né? Vai, sei lá, vender água. Tem o famoso pastel. O pastel vai pro céu, né? É isso aí. Não, mas não faz mal. É, o meu filho estava gritando: vem comer pastel, quem comer vai pro céu. Aí o nosso amigo japonês falou assim: eles vão achar que esse pai não está contaminado. Não vai não. Valeu, mais alguma coisa? Não, é muito divertido. Vamos lá, como é que foi a sensação de servir a comunidade? Eu sou a Luciana, Peraí, Vânia, vem aqui pra frente, por favor. sou um pouco suspeita a falar, porque eu amo servir. Tanto que deu horário de sair da barraca e ainda estava lá, né? Quis ficar um pouco mais. E assim, impagável. Quem não veio, vale a pena. A Vânia chegou. Dancinha, teve louvor do pastel e não tem descrição, gente, vale a pena. É impagável, não, é só 10 reais. O serviço é impagável, o pastel é 10 reais. Carne, queijo, pão. Meu nome é Fábio. O que eu posso dizer é que a sensação de gratidão, de leveza, por ter ajudado e louvado o Senhor, porque nós tivemos a oportunidade de conversar bastante, eu, Bruno, Kleber, o Moisés, que foi uma coisa assim que não tem, você sai daqui muito bem, você sai com aquela sensação de que tudo foi muito bom. É o que eu posso dizer para vocês. Amém, que bom. Vamos lá, chega pra casa, pessoal. Também sou suspeita de falar Luciana. As pessoas não conhecem a gente porque a gente está de boca, né? Então, meu nome é Luciana, eu também sou suspeita de falar porque eu amo servir as pessoas. Eu tenho uma reclamação a fazer. Estou sofrendo bullying, gente, só porque eu falo pastel. Chega e fica pastel. E pastel. Só pelo bullying. Mas o Tadeu também fala aí. Vale super a pena, o tempo passa muito rápido, a gente acaba não querendo ir embora. A gente tem que ir embora, porque chega as pessoas, aí fica. Verdade, tive que falar, gente, olha, pode sair, que já chegou outro para te substituir. Show, obrigado. Ó, por exemplo, quem trouxe o marido, pode trazer a família, pode trazer o filho, né? É verdade, eu me chamo Carla e realmente, gente, é maravilhoso estar aqui, fora a amizade, as pessoas que você conhece, pessoas maravilhosas igual a Lívia, igual ela, que eu conheci.
a chance está no ar. Bom, meu nome é Viviane, eu participei da parte da montagem, então vi essa gritaria aí, essa festa toda, eu queria ter participado até. Mas quando deu meio-dia eu fui expulsa da barraca, porque não cabia mais gente. Você é pequenininha, meu filho. Pois é, mas não dava não, tinha muita gente. Foi chegando o povo não queria. Eu falei assim, meu Deus do céu. Eu falei, eu já vou, porque não vai caber aqui. Mas foi muito legal. Eu trouxe meu marido, minha filha, e depois eu descobri que meu pai e minha mãe vieram também participaram até do bingo. E foi uma festa, assim, muito bacana. E o mais legal, assim, é estar presente na comunidade. E você ver que, assim, você, mesmo sendo pouco, você pode fazer diferença. E eu fiquei muito feliz. Eu saí daqui com a mesma sensação de que todo mundo falou, leve, feliz e com vontade de quero mais. Ainda bem que essa semana eu vou ajudar novamente. Show! Ó, não fica achando que tem muita gente, não pode vir que precisa de ajuda. Se tiver muita gente, eu Vânia, saio. Vânia. Tá? Vem cá, Vânia, que a gente chega. Fala aí, qual foi a sensação de ser? Boa noite, gente. Sou a Vânia. Foi muito legal. Trouxe minha família. A festa em si é muito legal. Eu já participo há alguns anos, mas foi a primeira vez que eu pude servir. E é uma sensação de fazer pelo outro, sabe? De você dedicar um tempo de fazer para você. Você usar o seu tempo ali num domingo. No meu caso, né, eu trabalho a semana toda. É o dia de eu ficar com os meus filhos. E poder usar esse tempo para ir além da minha família, pela comunidade, pelo grupo, pelo crisma, pela igreja. E as crianças adoraram, meu filho entrou na gritaria do pastel, e foi muito legal, eu recomendo. Quem não participou, participe que, sim, muito legal. A Vânia chegou, olha o pastel. Eu cheguei acelerando todo mundo lá, botando pilha no grupo, eu queria vender um monte. Vendeu um monte, nossa, muito. E a gente Parabéns. vai bater o recorde no próximo domingo, né, cara? É isso aí. Não sei, não vou estar aí, tá? 700 pastéis. Precisamos de ajuda, tá bom? Traga o marido, traga a mulher, traga o filho, traga a filha, pode trazer, põe todo mundo para trabalhar, fazer um convulso santo. E é isso, muito obrigado pela presença, pessoal. Valeu. Já aproveita. Oi, gente, boa noite. Aproveitando aqui o clima da festa, as irmãs dominicanas que estão sempre aqui na mesa, que estão com a barraca de algodão doce, maçã do amor e bolachinhas e aqueles moranguinhos que são uma tentação, elas estão precisando também de ajuda na barraca, porque elas servem na missa, tem as obras do convento e elas são poucas. Então, elas também estão precisando de ajuda. Então, esse final de semana, se a gente tiver um número grande de mão de obra, de ajuda, de pessoas, quem tiver vontade também quiser continuar e servir na barraca das irmãs, vendendo algodão doce, os docinhos, tudo. Maçã do amor. Maçã do amor. Vai ser bem-vindo e gratificante, eu tenho certeza. Fernando e Nayara, olha que dupla na barraquinha da maçã do amor, hein? Isso aí. Amanhã eu vou passar a escada, viu? A gente tem horário ainda que vocês podem se disponibilizar e também ajudar na barraca das irmãs, tá bom? Vamos fazer uma oração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendereis o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém.
Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode chegar mais para frente, se tem alguém sentado muito longe, está cheio de lugar aqui. Vira a cadeira para ficar virado para frente, por favor, tá bom? Pode gravar, por favor. Ok? Gente, é o seguinte, a gente estava falando de serviço, teve uma senhorinha muito humilde, uma vez eu estava vendo, ela deve ser até analfabeta, estava vendo a nome testemunho, e ela falou uma frase que nunca saiu da minha cabeça. Ela falou uma frase que é o seguinte: quem não vive para servir, não serve para viver. Olha que coisa maravilhosa. Quem não vive para servir, não serve para viver. Isso não está na Bíblia, está na boca da senhora analfabeta. E a gente tem que ter esse sentimento. Quem consegue lembrar para mim quais foram os dois grandes tópicos que a gente estudou desde o começo do ano? O primeiro grande tópico que levou várias aulas foi o quê? O credo. Parabéns, salve de palmas para vocês. Credo, que medo vocês errarem, acertaram. E o segundo tópico, que foi mais curtinho, levou 2 aulas, mas que foi bem intenso, foi o quê? Pode falar isso mesmo. Os 10 mandamentos, salve de palmas. Se a gente fosse dividir todo o catecismo em 3 grandes temas, seriam o credo, os 10 mandamentos, e qual seria o terceiro grande tema? Os sacramentos. Eu posso ir embora, chama o bispo. Chama o bispo, que ele vai ser bom. Hoje nós vamos entrar na reta final, nós vamos começar os 7 sacramentos da igreja, tá bom? Quem está animado? Estou vendo, meu Deus do céu, que medo de vocês desanimados. Quem está animado? Bom, é o seguinte, a Débora e o Ivan terminaram semana passada lendo aquela historinha dos irmãos gêmeos, a Maria e a mãe. Quem lembra disso? Você acredita em mãe? Não é? Não tem isso? E os dois dentro da barriga. Será que existe vida após o nascimento? Quem lembra dessa história? Essa história foi escrita por um poeta, mas ela reflete, eu queria só lembrar disso para fazer um gancho. Ela reflete, está lá em Romanos 8, 22 e 23. Olha que legal. Lá em Romanos, é um dos meus capítulos preferidos da Bíblia, Romanos. Carta aos Romanos, capítulo 8. Olha só. Pois sabemos que toda a criação geme e sofre com dores de parto até o presente dia. Não só ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a redenção do nosso corpo. Então é como se a gente nessa vida aqui, terrena, material, corpórea, nesse corpo físico, a gente estivesse sendo gestado. E a gente está sendo gestado para quê? A gente está sendo gestado para nascer para a vida eterna com Deus, que é onde não haverá mais choro e ranger de dentes, é onde a gente verá Deus face a face. Então, olha só, aquela história, na verdade, é verdade. Nós estamos aqui sendo gerados. E quem não acredita no céu é como se não acreditasse no nascimento do bebê. A gente está passando por aqui. E para a gente passar e se enxertar como uma orquídea que é enxertada no tronco da árvore, se enxertar no corpo de Deus e agarrar, segura na mão de Deus e vai, e fazer esse caminho rumo ao céu, a gente tem que passar primeiro por um sacramento chamado o quê? Chama isso, todo mundo está sabendo, batismo. Eu escolhi muito propositalmente a foto ali na capa de um batismo de uma pessoa adulta. Quem é que não foi batizado ainda? Levanta a mão, por favor. Olha que maravilha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sim, 6 pessoas. 5 e meia, projeto. Porque tem alguém em casa. 6 pessoas. Olha só. Então aqui é você. O batismo é para todos. O batismo não é só para neném, não é só para criança. Aliás, eu e a Vivian, minha esposa, trabalhamos na pastoral do batismo. Eu pensei em ir para a camisa da pastoral do batismo, hoje esqueci. Nós trabalhamos na pastoral do batismo. E depois da pandemia, a gente começou a ver um monte de crianças de 3, 4 anos sendo batizadas. Antes era só de 6 meses, 1 ano no máximo. Porque durante a pandemia, todo mundo ficou em casa e um monte
batismo. Olha só, e aí a gente vai primeiro nomear os 7 sacramentos. Os 3 primeiros sacramentos são os sacramentos da iniciação cristã. Eu não vou entrar em detalhes porque vai ter uma aula sobre cada um deles. Quais são os sacramentos da iniciação cristã? Lê lá em voz alta todo mundo. Batismo, crisma e eucaristia. Batismo, crisma e eucaristia. Então, batismo é o primeiro. Necessariamente, a pessoa se torna cristã com batismo, tá? Depois ela pode procurar crisma e eucaristia, tá? A primeira vez que a pessoa procura a eucaristia é o que a gente chama de primeira comunhão. Batismo de criança é o batismo em que os pais decidem pelo filho e pela filha. Boa noite. Alô, boa noite. Batismo de criança é o batismo que os pais decidem pelo filho e pela filha. Então, a criança não está indo na idade da razão. A idade da razão vem mais tarde um pouco, ok? Mas o adulto já tem razão, ele já raciocina. Então, já que ele está tomando por si próprio a decisão de se batizar, então ele tem que ser preparado. Não é assim de uma para outra vai lá e batiza. Vocês que não foram batizados estão nos catecúmenos. E durante esse tempo de preparação, vocês estão passando pelo catecumenato. Pode deixar que isso vai estar escrito daqui a pouco, tá? Então, batismo, crisma e eucaristia. Depois tem 2 sacramentos que são de cura. Quais que são? Por favor. Penitência, absolução dos enfermos. Qual que é o outro nome para penitência? Confissão. Qual que é o outro nome para confissão? Reconciliação. Chama isso. Penitência ou confissão ou reconciliação são o mesmo sacramento, tá? E a unção dos enfermos, que muita gente, principalmente antigamente, chamava só de extrema unção, mas não necessariamente é só em caso de doença muito grave, pessoa no leito da morte, pelo contrário. Unção dos enfermos é com uma série de objetivos. Isso vai ser tema de outra palestra, tá bom? E aí nós temos os 2 últimos sacramentos. Sacramentos a serviço da comunhão e da missão dos fiéis. Quais são os sacramentos que dão a missão? Quais são eles? Hã? Ainda bem que vocês estão animados. Quais são? Matrimônio e ordem. Tá bom? Ordem. Vamos lá. Antes mesmo de Jesus chegar, já tinha uma prefiguração do batismo. O que é prefiguração? O Ivan costuma falar muito de prefiguração. Prefiguração é uma coisa que está acontecendo, que já anuncia uma outra que vai vir, né? E nem aquela música, tu vens, eu já escuto os teus, né? Que me lembra João Batista, essa música, que tem muito a ver com o batismo. João Batista era aquele que ia batizando, aquele batismo da remissão dos pecados, mas ele ia anunciando a vinda do Senhor Jesus, que é aquele que eu nem sou digno de desamarrar as sandálias. Muitas coisas do Antigo Testamento prenunciaram coisas do Novo Testamento. Então, no espaço de mais de 1000 anos, 73 livros foram escritos, e não tem um estúdio de cinema no mundo capaz de amarrar uma história tão bem amarrada como foi feito na vida real com alguém. Porque são várias pessoas diferentes, inspiradas pelo Espírito Santo, com séculos de diferença, e estavam falando do mesmo assunto. E aí lá atrás estava falando de uma pessoa que, na verdade, centenas de anos depois, era a Virgem Maria. E lá atrás estava falando do cordeiro bolado, que não abre a boca e que vai ao matadouro, e que, na verdade, era Jesus. Então, tudo isso são prefigurações. E aqui, as prefigurações do batismo. Olha só, no início, o Espírito Santo pairava sobre as águas. Está lá em Gênesis. Olha a água do batismo aí. O Espírito Santo pairava sobre as águas. Um pequeno grupo foi salvo na Arca de Noé. Esse renascimento pela água. Inclusive, tem uma analogia muito grande na Bíblia. As águas correntes de
pescadores. E eles iam pescar. Esse fato de tirar o peixe e trazer para fora, depois eles viraram o quê? Pescadores de homens. É como se fosse pescar alguém no mundo e trazer para a vida com Cristo. Por isso o símbolo do cristão é o peixe. Nós somos peixinhos. Você pode ver que até algumas igrejas evangélicas que usam o peixe como símbolo. Tem adesivo atrás de casa, já viram isso? Do peixinho. Porque o cristão é o peixe que está sendo pescado pelos apóstolos. Tirado lá da Geena, tirado lá do fundo do mar, onde a gente está morrendo várias coisas do peixe, está morrendo no mar. E aí tudo puxa a gente para a vida eterna. Mas é preciso morrer para nascer para a vida eterna. Então, aqui na Arca de Noé também tem a prefiguração. As águas são o fim do pecado e o início da santidade. E é um pequeno grupo que é salvo, aquele grupo que confiou, que estava na arca. Outra prefiguração, a travessia do mar, eu deixei a frase pela metade, desculpa. Travessia do mar vermelho é bem enxuto. Mais uma vez, o mar é aquilo que quer matar, o mar é aquilo que quer sufocar, o mar é a treva. Abrir o mar vermelho e passar a bem enxuto. E a travessia do Jordão, chegando à terra prometida. Aí o Jordão já é uma água corrente, já é a água da vida. Então tudo isso aí vai prefigurando o batismo, vai mostrando como que a água está presente no povo de Deus. Só que toda essa prefiguração da antiga aliança, ela culmina onde? Em Jesus Cristo. E Jesus Cristo, mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo Deus, ele também se deixou batizar. Ele começa a sua vida pública depois de se ter feito batizar por São João Batista no Jordão, para cumprir toda a justiça. Ok? Nesse momento o Espírito Santo vem em forma de pombo e o Pai se manifesta, tem uma voz do sul, vem logo do céu e fala: esse é meu filho amado, alguém põe toda a minha atenção. Então naquele momento teve a cuidade. Jesus sendo batizado pelo seu primo João Batista, a pomba do Espírito Santo, aliás, a pomba que é o próprio Espírito Santo, em forma de pomba, e a voz de Deus Pai falando: esse é o meu filho amado, em quem põe a minha afeição. Alô? E aí o que acontece? Jesus se deixa batizar para mostrar o caminho para nós. E agora eu vou fazer uma provocação para vocês, presta atenção. Eu te desafio a encontrar alguma coisa que Jesus te peça para fazer que ele não tenha feito. Olha que coisa maravilhosa. Ele não é incoerente. Tudo que Jesus nos pede para fazer, ele fez. Ele deu exemplo. O exemplo não é a melhor forma de liderança, é a única. A única. Então, vai que eu estou te vendo, né? Faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Não, Jesus é coerente. Tudo que ele nos coloca, ele fez. Ele mostrou o caminho. E por isso, ele se deixou batizar. E depois de se batizar, o que ele falou? Ide por todo mundo. E depois fazer discípulos de todas as nações. Batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinai-os a cumprir tudo quanto vos mandei. Batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa aqui é a fórmula da dureza. Essa aqui é a fórmula. Quando a gente fala fórmula em sacramento, é o que é falado na hora do sacramento. Está dando para entender? Quando fala fórmula, é como se fosse a receita. Ok? Ensinais a cumprir tudo quanto vos mandei. O que é ensinar a cumprir tudo quanto vos mandei? É a catequese e ensino dos mandamentos. É exatamente o que a gente está fazendo aqui. Ok? Mas Jesus só fez isso depois de ele mesmo ter sido batizado. E ele mandou isso depois de ressuscitar. Ele apareceu para os apóstolos e fez essa ordem. Aliás, vou dar uma pausa aqui. Eu mandei
mandei no grupo já deles um vídeo em que eu ensino a fazer um ensino. Eu vou perguntar só para ele ficar frustrado, só para que eu fique frustrado, mas eu vou perguntar assim. Eu mandei um vídeo em que eu ensino a fazer um estudo bíblico. Quem assistiu esse vídeo? Muito obrigado, Ale. Tá bem? Qual o seu nome? Maurício, Ale, Maurício. Também? É um vídeo bem longo, dura mais de meia hora. Mas vale a pena, gente. É um estudo bíblico em que eu me baseei para estudar a Bíblia desde que eu tinha mais ou menos uns 15 anos de idade. Que eu aprendi com o Sr. Jonas Amigo, que faleceu ano passado, fundador da Canção Nova. E uma das coisas que esse estudo bíblico ensina é todos os dias naquela coisa, pode falar, né? É o livro A Bíblia no Meu Dia a Dia? Esse livro, A Bíblia no Meu Dia a Dia, Fala no livro? esse livro, A Bíblia no Meu Dia a Dia, é a versão mais nova, revisada, de um livro antigo que se chama A Bíblia Foi Escrita para Você. Eu, já tem bastante tempo que eu fiz isso, eu vi a primeira edição, que era fininha, parecia um folhetim, chamava a Bíblia. Desliga sozinho, acho que a preta está acabando. Alô? Chamava A Bíblia Foi Escrita para Você, tá? E uma das coisas que ele ensina é que todos os dias ele tem a ordem, tem as dicas para memorização. É muito legal. É muito legal. E todos os dias você vai procurar aquela palavra que você está estudando. Uma ordem de Deus, uma promessa eterna e o que mais? Agora sim. Uma ordem, uma promessa e um problema. Se alguém lembrar, me fala. Ok? Deixa esse teaser aí para você estudar. Então isso aqui é uma ordem de Deus, ó. Ide por todo mundo e depois fazer discípulos em todas as nações. Ok? Agora, o rito do batismo, propriamente dito. Até aqui tem alguma pergunta? Uma ordem, um princípio, lembrei, é uma ordem, um princípio eterno e uma promessa. Então vamos lá. Todos os dias a gente vai achar na Bíblia ali uma ordem, um princípio eterno e uma promessa. Uma ordem. O que pode ser uma ordem? Quem lembra uma ordem aí de um versículo bíblico? Ela não é essa. A das estruturações. É uma ordem, não é? Pedir em paz, Tá mandando embora. É uma ordem, vai. Ok. Uma outra ordem é amai os vossos inimigos. É uma ordem. Moisés entregou isso, vai outra ordem aí. Não julgueis para não serem julgados. É uma ordem. Não cobiçar a mulher do próximo. O tempo todo vai para ordens. Agora, uma promessa de Deus. A Bíblia está cheia de promessas. Eu não contei não, mas a Bíblia tem 365 promessas. Uma para cada uma. A salvação. Os justos serão exaltados. Né? O que mais? Os últimos serão os primeiros. Bem-aventurados se for perseguidos em meu nome. Pedi e receberei. Batei, abri-se-vos-á. Ainda hoje está disponível. Ainda hoje está. Exatamente. Especialmente para São Dimas aí essa promessa. É o bom ladrão. Ainda hoje estará disponível no paraíso. O que mais? Que grande promessa? Esse que colocarei o anjo até o último dia. É isso mesmo. Então tudo isso são promessas. Agora, falei de ordem, falei de promessa, e agora o princípio eterno. Alguma coisa que é e pronto, não tem que discutir. Por exemplo, Deus é amor. Deus é amor. Outro princípio eterno. Mas eu falo assim, um versículo específico. Um versículo está lá. Alguém lembra? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Exatamente. O que mais? Tantas coisas, entendeu? Então, eu convido vocês a assistirem, como essas poucas pessoas já assistiram,
Quem quer que eu mande de novo o vídeo lá e acha que não vai achar? Então tá bom, vou mandar com vocês, porque por todo lugar eu não vou mandar, mas vocês suportam o vídeo porque as duas pediram. Tá bom? Eu vou mandar o vídeo lá para vocês estudarem, vale a pena. Porque, gente, eu vim hoje com o coração apertado, pensando assim: de nada adianta a gente passar um ano todo falando do catecismo se a gente não direcionar vocês para a leitura orante da Bíblia, para o estudo bíblico, para ter a Bíblia como sua companheira, tá bom? Porque ela realmente é a água do cristão. Nós temos que ter intimidade com a palavra de Deus. O rito do batismo, voltando ao assunto de hoje, começa com o sinal da cruz, ok? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, anúncio da palavra. Então a gente canta um aleluia, se o tempo litúrgico permitir, e o padre ou outra pessoa, enfim, depois eu explico isso, lê o Evangelho. Unção do óleo dos catecúmenos. Na hora que está a unção do óleo ali, eu já expliquei o que são os catecúmenos. Levanta os catecúmenos. Aí, os catecúmenos, isso mesmo. Não, unção do óleo dos catecúmenos. Essa unção é um exorcismo. Ok? Não é para ficar com medo, não, tá? É um exorcismo, é isso mesmo. Deus pode falar. Consagração da água. Aí a água é consagrada, abençoada. E aí sim vem o batismo propriamente dito, dizendo a fórmula. Olha só, parece coisa de filme, né? Tem que aprender a fórmula. Ó, fulano tem que falar o nome. Quem vai ser batizado vai falar o nome aí? Renata? Renata, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E enquanto vai falando, derrama 3 vezes a água na cabeça. Renata, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Essa é a fórmula do batismo. Depois tem a unção com o Santo Crisma, porque é o novo cristão, ou ungido. A pessoa que é ungido no óleo é ungido de Deus. E aí vem a bênção solene, a bênção final, tá? Uma vez por mês nós temos cerimônia do batismo de criança aqui na paróquia. É exatamente isso que o padre faz. Tá bom? Tem alguma dúvida sobre isso? Quer fazer pergunta? Vocês estão muito animados. Aí depois, ó, a veste branca. O que a veste branca simboliza? Que o batizado se revestiu de Cristo, ressuscitou com Cristo. O que a vela simboliza? Que Cristo iluminou aquela pessoa, os batizados falam do mundo. E a vela é acesa onde? Em qualquer lugar? Não, ela é acesa no círio. Ela é acesa no círio pascal. O que é o círio pascal? Quem sabe? Ninguém? Não é a pilha, é a conexão. Enfim. O que é o círio? O que é o círio pascal? Círio pascal é uma vela grande, muito grande, que é acesa durante o período da Páscoa. E que o padre coloca os cravos, fazendo aquela cruz lá da chácara de Cristo. Aquela vela lá é acesa em momentos especiais durante a liturgia do ano todo. É naquela vela, o círio pascal, é que é acesa a vela lá da pessoa que está sendo batizada. Ok? Luz do mundo. Nós somos sal da terra e luz do mundo. O batizado é sal da terra e luz do mundo. Para que serve o sal? Para dar sabor, para dar graça, né? A gente tem que ser graça no mundo. A gente tem que dar o que também? A gente tem que conservar. Conservar o quê? Conservar a fé. Nós é que conservamos as coisas boas que Cristo nos ensinou. Se não for o sal para conservar, o tempo vai se perdendo. E se a obra de Deus, se a obra de Jesus fosse uma obra humana, você acha que 2 anos depois a gente estaria falando dele aqui? Não estaria. Então, graças a Deus, teve muita gente para salgar essa história. E nós somos luz do mundo, nós iluminamos o caminho. Iluminamos o caminho de quem? Os irmãos estão perdidos na escuridão. Mas para isso, realmente, a gente tem que assumir a postura de batizado. Porque quando a gente é batizado, a gente deixa o homem velho morrer para ser um homem novo. Ou a mulher velha, mas a Bíblia fala muito do homem velho. Você pode, se você for mulher, também entende do mesmo jeito. Você tem que deixar morrer o homem
batismo, até onde a gente sabe, o exorcismo dele, em relação ao pecado original, concorda com o seu, certo? Mas o adulto. O adulto também é contado para colocar na veste branca. Eu coloquei lá no começo, ó. Olha lá. A veste branca. Tá bom? Mas não tem a ver com a purificação da pessoa? Tem, mas é isso que eu expliquei ali. Olha lá. A veste branca simboliza que o batizado se revestiu de Cristo. É a purificação da pessoa. Ok? Ressuscitou com Cristo. É uma nova criatura. Eis que faço novas todas as coisas. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. E aí você está virando uma página. Muitas vezes a pessoa fala assim: mas o batismo é um passe de mágica e a vida fica uma maravilha a partir dali. Não. Você tem que assumir a sua missão de batizado e você tem que fazer morrer o homem velho. Por quê? Porque o batismo apaga todos os pecados? Sim. A pessoa adulta que vai se batizar tem que confessar antes de batizar? Sim ou não? Sim. Não. Por quê? Porque o batismo apaga tudo. Zero HD. Se você quer se batizar, depois você pode fazer a primeira comunhão. Se você se mantiver em estado de graça naquele mesmo dia, você pode fazer a primeira comunhão, se estiver preparado. Né? E é crisma. Acontece que, se você se batizou, aí foi pro mundão, foi pro pagode, sei lá o que você fez na vida, depois vai fazer a primeira comunhão, aí você tem que se confessar. Mas na hora do batismo, no batismo, você vai limpar, ok? Totalmente sobre pecado. Ele é o próprio sacramento que te limpa, ok? Daquele gênero. Acontece o seguinte: ele não limpa as consequências do pecado em você, que são o que é chamadas concupiscências. Uma palavra muito esquisita, né? Concupiscência é aquele comichãozinho de vontade de pecado. Entendeu? Aquela, eu sei que é errado, mas eu vou. Que vontade de estragar a bênção, entendeu? E aí, na hora que você pega, você sai do estado de graça. E aí você tem que procurar aquele sacramento que eu falei, que é a confissão, ou penitência, ou reconciliação, ok? Mas o batismo te limpa totalmente. E aí, a gente chega no próximo slide, que é isso aqui. Quem pode ministrar o batismo? Não é receber o batismo, não. Receber qualquer pessoa. Quem não foi batizado, tá? Inclusive, existem pessoas de outras denominações cristãs cujo batismo é aceito na Igreja Católica. Algumas igrejas cristãs sérias têm o batismo aceito na Igreja Católica, não só porque elas têm alguns preceitos fundamentais que são parecidos ou iguais aos nossos, mas também porque o batismo é feito na mesma fórmula. Fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Algumas poucas, não são todas. E também não é o objetivo aqui hoje ficar entrando nesse tempo. Então, se você tiver dúvida, depois procura a gente, procura o padre. Olha, tem essa igreja tal aqui, tal, que eu já batizei. Preciso batizar de novo? Mas é errado. Quem chega aqui é porque não foi batizado, tá? E aí, quem pode ser batizado? Qualquer pessoa. A criança ainda não está na idade da razão, os pais decidem por ela. O adulto já está na idade da razão, ele mesmo decide por si. E aí ele tem que se preparar, tá? Mas agora a pergunta que eu vou fazer é outra. Quem que pode ministrar o batismo em você? Quem? Resposta boa. Quem quer falar outra coisa? Gente, vocês não foram batismo? Quem ministrou o batismo? Quem jogou a minha lá? Quem? O padre. Ok. Resposta certa. Quem mais? Hã? Diácono. Tem um padre que é o super padre, como ele chama? Bispo. Também pode. Quem mais? Quem mais? Quem mais?
Alô, eu, batizado, posso ir lá e batizar aquela criança. E eu não sou padre, tá? Por quê? Porque é uma situação especial, tá bom? E isso a igreja aceita. Porque eu estava lá falando pela forma, representando a igreja naquele momento. Uma comunidade afastada de tudo, de todos, e que não tem padre. Pode acontecer nessa situação, no meio da floresta, tá bom? Mas, na nossa situação aqui em São Paulo, é claro, vocês vão ver o padre batizando ou o diácono, tá? Como eu já disse várias vezes, o diácono é aquele que pega a escola do padre e põe a diaconia, tá? O diácono, muitas vezes, é quem faz o batismo na igreja, inclusive, tá bom? Na época do padre Ailton, era mais frequente. Tinha o diácono Alexandre, celebrava várias vezes o batismo para a gente. Hoje em dia, nós estamos com 3 padres em cada paróquia, então provavelmente a gente batisma com o padre. Alguma dúvida? Alguma dúvida não, né? Pode perguntar. Uma criança que foi batizada na infância e aí cresceu, saiu da igreja católica, foi para uma outra igreja, se batizou lá e em algum momento volta na igreja católica. Ela tem que se batizar de novo? Não, a pessoa ela foi batizada na igreja católica, aí ela rodou o mundo, virou outras coisas, voltou na igreja católica, ela não tem que batizar de novo. Uma vez batizado, sempre batizado. O batismo tem um caráter indeleble, tá bom? Não tem como desbatizar. Não tem como. Você está com selo. Você no céu vai ser uma pessoa batizada. Você, como fala no Salmo 139, no alto das montanhas, no alto das montanhas, no fundo dos abismos, lá eu te encontro. Onde você for, você é uma pessoa batizada, tá bom? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Passou. Quais são os caráteres, quais são as características que acontecem na sua vida por que você foi batizado? Por que você tem que ser batizado? Quem quer dar uma resposta aí? Não, mas fala alto. Mais que considerável. Você ser filho de Deus. Mais, tem mais? Para ser salvo, maravilha. Ótima resposta. Tem mais? Onde cada vez causa, a gente não escuta. Removeu o pecado original. Isso, encontrou o laço do pecado original. Vamos ver, está tudo escritinho aqui. Vamos lá, primeira. Vocês falaram aí, gente, são os pecados. Então, com o batismo, a gente tem são os pecados. Maravilha, Laura. O batismo é a morte do homem velho, o nascimento do homem novo em Cristo Jesus. Todo qualquer pecado é apagado. A pessoa que tem o homem do batismo está em estado de graça. Ok? Já falamos isso. Já falamos isso. Segundo, uma nova criatura. É o que ele falou. Somos filhos muito amados de Deus, participantes da natureza divina, membros de Cristo, co-herdeiros da graça, templo do Espírito Santo. Templo? Alô? Tem que dar uma pausa aí. Templo do Espírito Santo. Ok? Tem uma música que fala, não santo. Tem uma musiquinha que fala, nossa, tem uma musiquinha que fala assim: não sareis, sois o templo. Não sareis, sois o templo. Não sareis, sois o templo. Vós sois o templo onde habita Deus. Vai continuar. Então nós somos o templo do Espírito Santo. Ok? Através do batismo, a partir do batismo. Ele vem para ficar. Ele não vem. Nós temos uma graça maior do que a graça dos profetas do Antigo Testamento. Eles recebiam o Espírito Santo, profetizavam que o Espírito Santo era retirado. Agora, no batismo, nós recebemos o Espírito Santo e ele vem para ficar. Nós vivemos tempo do Espírito Santo. Ok? Próxima graça. Vamos lá, próximo. A nova criatura recebe a graça santificante que vem pela Santíssima Trindade. Nós passamos a ser capazes de crer em Deus, em esperar nele e amar Deus pelas virtudes teologais. O que são as virtudes teologais? Quem sabe o que são as virtudes teologais?
serviço, somos pedras desse edifício espiritual e somos chamados a servir. Por isso que todo mundo que chegou mais cedo viu aqui o pessoal dando testemunho, o pessoal que serviu no pastel. Isso é muito importante. Todo mundo é chamado a servir. Agora, cada um é chamado a um serviço diferente, porque cada membro do corpo tem uma função diferente. O Ivan e a Débora vão me matar por isso, mas eu vou contar uma história aqui. Eles não vieram, eles vão ver no YouTube. Estavam os órgãos do corpo disputando quem era mais importante. Aí estava o coração, mas sempre que manda o sangue para todos, é claro que eu sou mais importante. E o cérebro pensando, mas eu que decido o que cada um de vocês vai fazer. Eu que sou mais importante. Aí a mão fala, mas eu que levo os alimentos até a boca, eu que sou mais importante. Aí a mão fala, mas eu que mudo esses alimentos, eu que sou mais importante. Aí os versos falando, mas todos vocês só vão para onde eu os levar, eu que sou mais importante. Aí o ano só ouvindo aquilo, falando, tá bom, já sei, ficou caladinho e falou assim, vou fazer greve. Ficou uma semana enfesado. O cérebro ficou com febre, o coração palpitando, o pé já não sabia mais para onde ir, todo mundo anda, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, dá um jeito aí. E aí, quando ele decidiu trabalhar, todo mundo voltou a trabalhar, gente. Então não tem servo mais importante, menos importante. Não tem serviço mais importante, menos importante. Eu estava no retiro de músicos uma vez com um grande músico da América Latina chamado Martim Valverde. Ele que compôs aquela música Ninguém te ama como ele. Mas o original é espanhol, né? O cara é da América Central. Nadie te ama como eu, assim que ele canta. Aí, onde ele vem no Brasil, eu dou jeito de atrás para dirigir com ele, porque ele é muito bom, sou fã do cara. E aí, no meio da operação, ele falou o seguinte: tem alguns músicos que estão numa paróquiazinha lá no interior, numa igrejinha com 10 pessoas, que são tão vitais para a obra, que Deus põe a mão e fala assim: meu filho, você nunca vai ser famoso, porque eu preciso de você aqui. Olha que coisa maravilhosa essa seleção. Não é verdade? Ele é necessário para a conversão daquelas almas. Aquele serviço é importante para Deus ali. Então, qualquer serviço que você se dispõe a fazer, fruto do batismo, está te inserindo no corpo místico que é a igreja. E você está sendo um membro importante. Deus está vendo o seu esposo. O meu irmão, ele tinha um processo de conversão truncado. Ele ia, não ia, eu convidava ele para o retiro, ele não ia, eu convidava ele para a igreja, ele não ia. Aí um dia o padre lá da nossa igreja teve uma brilhante decisão. Eu era ministro de música, pregador, levava o povo para o retiro, aparecia sempre meio aparecido, né? E o meu irmão estava ali, eu devia ter uns 18 anos, meu irmão 15. Um dia o padre Danilo falou assim: meu irmão Gustavo, agora na aula da consagração, você desliga a luz da igreja e acende o foco que ilumina só o altar, em cima de uma consagra a hóstia. Quando acabar a consagração, você desliga o foco e acende a luz da igreja de novo. Pronto. Esse serviço foi a porta para a conversão do meu irmão. Por quê? Porque ele não podia mais ficar na dúvida se ele ia para a missa do domingo. Ele tinha que ir, ele tinha o que fazer. Está dando para entender? Então, gente, para a sua salvação, levanta a mão e fala: estou aqui para servir, tem alguma coisa para fazer? Quantos jovens eu vi assumindo uma postura mais firme na fé, porque pegaram aquele estandarte que vai acompanhando a missa da Eucaristia, aquela bandeirinha, sabe aquela bandeirinha? E aí ele está lá domingo, meu Deus, é alezeiro, não sei o que, eu vou não, eu tenho que segurar a bandeirinha. E aí vem um domingo, vem outro, daqui a pouco não está vindo aquela bandeirinha mais. Está vindo, porque se converteu, uma conversão sincera. Então o serviço é uma grande armadilha santa. Você pensa que é para os outros, mas é para você em primeiro lugar.
Tem sentido o que eu estou falando? É para você em primeiro lugar. Eu vou dar um testemunho meu. Eu sou diretor de empresas. Eu já tive cargos muito bacanas, já viajei em muitos lugares do mundo. Mas por que as coisas que eu fui conquistando, hoje eu tenho essa visão espiritual, nunca subiram na minha cabeça? Por quê? Porque às vezes eu largava tudo e ia para um retiro para o meu privado no final de semana. E aquilo me trazia para a base de novo. Me trazia para a base, me mostrava que aquilo ali era o meu mundo, sabe, aquele nada ali, é que, opa, calma lá. Aquilo lá são cargos, que nem São Paulo. São Paulo era um super promoção. Ele tinha tudo para mestrado e doutorado da época. Mas o que ele falou? Tudo isso aqui é lixo perto da graça de Deus. Não importa onde a gente está, eu sigo rumo ao alvo que é o Pai. São Paulo tem essa visão muito clara. Então, principalmente se você no mundo, nas suas graças a Deus, pelo amor de Deus, eu não estou falando mal de nada disso. Isso tudo é graça de Deus. Principalmente se você no mundo, na sua vida particular, na sua vida profissional, na sua vida familiar, se você tem bênção sobre bênção, aí com mais razão ainda retribui, estende a mão, vamos servir, tá bom? De uma forma tão simples também para o barraco parceiro. Quem não vem ainda, pensa em mim, beleza? Outra coisa que o batismo dá, ele dá o vínculo sacramental da unidade dos cristãos. Então não sou só eu que sou batizado, é o Bruno, é a Bíblia, é não sei quem, é a Karina, é o Ale, é o Moisés, é o Zé, não sei o quê. Então o que quer dizer isso? Como resultado, nós somos irmãos. Então esse batismo cria um vínculo entre eu e você. Outra coisa, é uma marca espiritual indelével. Eu já falei quando eu respondi. Essa marca não pode ser apagada. Nem o pecado pode apagar, apesar de impedir o batizado de produzir frutos. Você continua sendo batizado, mas aquele batizado é meia boca, né? Uma vez batizado, para sempre batizado. Uma vez batizado, para sempre batizado. O batizado é chamado a uma participação ativa na santa liturgia da igreja e exercer o sacerdócio batismal para um testemunho de uma vida santa com uma caridade eficaz. Então cada um é chamado para servir. Vamos trabalhar, vamos pôr a mão na obra. E aí tem gente que às vezes olhando para o outro e fala assim, mas eu queria tanto ser ministro de música. Mas não tem, sabe, mesmo jeito, né? Mas aquela pessoa é uma pessoa ótima para escutar os outros. Tem a pessoa que escuta, né? A Bíblia é ótima para escutar. Eu falo que ela está confessando o povo. O pessoal puxa ela e começa a falar, eu já sei que vai demorar. Então assim, cada um tem o seu dom. Imagina se o rolo de tinta quisesse bater o prego e se o martelo quisesse pintar a parede. Não tem como. Mas se você pegar o rolo de tinta e pintar a parede, vai ser ótimo. Se você pegar o martelo e bater no prego, vai ser ótimo. O problema é que às vezes a gente fica dando muito em conta de fato. Cada um tem um dom muito especial ou vários dons muito especiais. E às vezes a gente está deixando de colocar em serviço. E o batizado é aquele que tem que fazer os talentos frutificarem. A parábola dos talentos é uma parábola das que mais me incomoda. Porque quando o Senhor da messe, o Senhor do campo voltar, o Senhor da messe é o próprio Deus. Ele vai perguntar: o que você fez com a semente que eu deixei para você? Ah, Senhor, eu estava com tanto medo de você me cobrar que eu escondi, está aqui de volta. Não, era para fazer frutificar, era para transbordar de frutos, e é isso que ele espera da gente. Tem sentido ou não tem? Beleza? Então a gente tem que ter essa missão. Isso aqui eu vou ler. Vou ler para você. O selo do Senhor, que é o batismo, Dominicus Caracter, é o selo que o Espírito Santo nos marcou para o dia da redenção. O batismo é efetivamente o selo da vida eterna. O fiel que tiver guardado o selo até o fim, quer dizer, que tiver permanecido fiel às exigências do seu batismo, poderá partir marcado pelo sinal da fé, com a fé do seu batismo, na expectativa da visão bem-aventurada de Deus, consumação da fé e na esperança da ressurreição, que foi o que ela falou. Mas você chama para mim assim? Foi o que a Ruth falou: o batismo é para a nossa
palestras dos 7 sacramentos, tá? Então, o batismo. Qual que é a matéria do batismo? O que dá para ver no batismo? Pode falar assim, né, gente? Isso mesmo, que dá para ver água. Qual que é a forma? Lembra que a forma é que eu tenho falado? Primeiro o nome da pessoa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fala. Fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem que é o ministro? Quem que ministra o batismo? É o bispo, padre ou diácono, ou em ocasiões especiais, qualquer outra pessoa. Ok? E qual que é a graça? O que a gente ganha com isso? Apaga o pecado original, nos torna filhos de Deus. É o nascimento espiritual. E com isso, a gente nascendo espiritualmente, a gente é co-herdeiro e pode andar no reino de Deus. Lá em João 3,16 está escrito o quê? De tal maneira Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho único, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos repetir isso? De tal maneira Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho único, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pergunta assim, como é que você decora o versículo? Pode perguntar. Como você decora tudo isso? Como eu decorei? Assim, João 3,16. Como eu decorei? Fazendo o estudo bíblico que eu vou enviar para vocês no vídeo, tá bom? Porque ele também ensina a decorar tudo que você achar interessante e importante, tá bom? Então vamos lá no grupo, dessa vez nem embora, por favor. Ok? Vamos se